Oi gente, tudo bem? Aqui é a Dani Celal, da Dani Arte Cristã, e hoje eu tô aqui para passar para vocês como é que eu faço para colocar preço nas minhas peças. Eu tenho alguns cálculos que eu utilizo e hoje vou estar mostrando tudo direitinho para vocês, tá bom? Vamos lá? Assim, gente, vai depender, o valor de venda vai depender muito de cada região, de cada artesã, dos custos que cada artesã tem. Eu vou passar aqui os meus custos e como foi que eu cheguei nesse valor de venda para mim, pro meu ateliê, que fica bom pro meu ateliê, tá? Então vamos ver assim, ó, são 4 pontos que eu considero sempre na hora de dar o valor para uma peça minha. Primeiro é o custo do material, que esse é o que vocês já estão acostumadas, né? Vocês então vão verificar qual o valor do tecido, qual o valor que vocês vão usar na fibra, nos aviamentos, porque é basicamente isso que nós utilizamos para fazer o ninho de bebê redondo, né? O tecido, a fibra e os aviamentos. No meu caso aqui, onde eu moro, tá? Eu moro na área rural da Grande Porto Alegre, tá? Então, somando esses valores aqui, o meu tecido eu gastei em torno de R$90, a fibra R$50, em aviamentos em torno de R$5. Arredondei para R$150. Esse é o valor de custo que saiu para mim confeccionar essa peça, porque é uma peça bem grande, tá? O segundo item que eu levo em consideração são as despesas fixas, tá? Do meu ateliê. Essas despesas, elas vão estar sempre em todas as peças que eu for calcular o valor, esse valor vai ser sempre igual, ele não vai mudar. Como que eu cheguei nele? Eu verifiquei que na minha luz aqui do ateliê, eu gasto de luz só com o ateliê, apesar do ateliê ser na minha casa, eu não estou considerando aqui a luz total que eu pago, tá? Eu que fiz um cálculo aproximado de quanto que o ateliê me gera de conta de luz no total de luz que eu pago na minha casa. Então, só o ateliê eu gasto aproximadamente R$110 por mês. De internet, eu gasto R$130 por mês. De gasolina, porque eu moro na área rural e eu tenho que ir 2 a 3 vezes por semana no centro ali, né, da cidade, para poder ir no correio, para postar as peças no correio. Já aproveito e já vou nas lojas para repor mercadorias quando é necessário, né? Então, a gasolina, o cálculo fica em torno de R$200 por mês, é um gasto que eu tenho com gasolina só com o ateliê. Aí eu coloquei aqui a minha MEI, porque eu sou MEI, eu tenho que pagar também, né, o registro. Então, R$60 por mês de MEI. Somando isso tudo, eu tenho um custo fixo mensal, né, de R$500 por mês. Esse total de R$500 eu vou dividir por dias trabalhados. Como eu já disse para vocês, eu não costumo trabalhar no sábado e no domingo, não costumo trabalhar. Então, o meu mês tem aproximadamente 20 dias, porque, né, nos feriados eu também não trabalho, né, então, aproximadamente 20 dias. Cada dia de trabalho são 6 horas por dia. Então, assim, ó, eu peguei esses R$500, dividi por 20 dias, tá? Deu R$25 por dia, é esse custo fixo. Dividi ele por hora, deu R$4,50, aproximadamente R$4,50 por hora. É o meu custo fixo para fazer as peças aqui no ateliê. No caso do ninho de bebê, no ninho de bebê redondo, eu levo para fazer ele 3 horas, mais ou menos, tá, gente? Mais ou menos 3 horas é o tempo que eu levo para fazer essa peça. Porque assim, eu gosto de fazer todas as peças aqui no ateliê com muita calma, com muita dedicação. Eu não faço nada correndo para não ficar um trabalho mal feito. Então, eu sempre faço com muito capricho e as minhas peças realmente demoram para ser feitas. Eu gasto aproximadamente 3 horas para fazer uma peça dessa, dá em torno de R$14. As despesas fixas aqui para fazer o ninho de bebê redondo. No terceiro item que eu levo em conta é quanto vale o meu tempo de trabalho, tá? Isso aqui é um valor muito pessoal, cada artesã vai avaliar quanto que vale a tua hora trabalhada. No meu caso, eu vejo assim, ó, se eu estivesse trabalhando fora, numa empresa qualquer,
quanto que é um salário justo, quanto que seria um valor justo pela minha hora trabalhada numa empresa aí fora. Eu cheguei ao cálculo de R$20 por hora. Pode ser que vocês achem o valor muito baixo ou muito alto, e cada um vai determinar a sua hora trabalhada. Eu coloquei esse valor porque é um salário que eu acho justo se eu estivesse trabalhando aí fora em alguma outra empresa. Então, a minha hora de trabalho, R$20 por hora, tá? Como essa peça eu levo 3 horas, R$60 é o meu custo, o meu tempo dedicado à confecção dessa peça. Tem outra coisa também, gente. A minha hora trabalhada, esse valor aqui, depende assim de que nível você está, de qual é a qualidade do teu produto. Tudo isso também pode colocar aqui dentro desse valor. Se tu está recém começando, as tuas peças de repente não tem assim uma qualidade ainda muito boa, ou né, se tu já tem bastante experiência, a qualidade que fica as tuas peças. Aqui também é um local onde cada uma vai fazer a sua avaliação e vai colocar aquilo que acha justo, tá? Então, é muito pessoal. Cada artesã vai determinar esse valor de acordo com a avaliação, a autoavaliação dela. O quarto item que eu uso sempre nesse cálculo é o aluguel do ateliê. No caso, se eu tivesse que alugar um ateliê ou uma loja, né, para vender as minhas peças, eu colocaria aqui. Ou, no meu caso, que a minha loja fica dentro do Elo7, eu tenho uma taxa por venda, por cada venda. Que no meu caso, essa taxa é 12%. Porque eu normalmente deixo as minhas peças no anúncio comum. Não coloco ele no anúncio plus, que é aquele que te dá mais visibilidade, né? E se for, no caso, eu colocar esse ninho de bebê numa visualização maior, numa propaganda maior, eu teria que colocar aqui 18%, que é o que o Elo7 está cobrando. Mas no meu caso, então, 12%, porque vai ser isso que eu vou estabelecer lá na loja. Então, como que eu fiz? Eu cheguei nesse ponto aqui. Eu tenho, então, aqui R$150 de material, R$150 de material, mais R$14 de despesas fixas do ateliê, luz, internet, gasolina, né? Para essa peça, então, mais R$14. Eu tenho para essa peça também as minhas horas de trabalho, R$20 cada hora. Eu trabalhei durante 3 horas para fazer essa peça, R$60. R$60, tá? Cheguei num valor de R$224. Essa seria o valor da peça se não tivesse lá o desconto que eu tenho que pagar pro Elo7, as taxas que eu tenho que pagar pro Elo7. Aqui também, se vocês tiverem outras taxas, por exemplo, se tu trabalha com MOIP, se tu trabalha com PagSeguro, se tu trabalha com maquininha de crédito, todas essas despesas, assim, com a venda, vocês têm que colocar aqui, tá? Então, se eu vou vender, mas eu vou usar a maquininha, quanto que a maquininha te desconta? Todos esses valores tem que lembrar de colocar aqui, tá? No meu caso, é os 12%, porque é a venda lá no Elo7. Então, vezes esse valor, que seria o valor da minha peça, vezes 12%, para saber quanto que o Elo7 vai me cobrar. Ele vai me cobrar R$27, tá? Se eu colocar aquele valor, ele vai me cobrar R$27 de taxa. Então, eu vou acrescentar aqui mais R$30. Então, vamos somar aqueles R$124 originais aqui. Vamos acrescentar a esse valor os R$30 ali do Elo7, mais 30. O valor total dessa peça, que eu preciso vender ele para ter um lucro bom, razoável, seria R$254. Tá? Esse é o valor final dessa peça, somando todas as despesas que eu tenho para a confecção dela. Então, é assim, gente, é isso que eu faço
É dessa maneira que eu calculo os valores das minhas peças, tá? Se eu fizesse como algumas artesãs dizem aí pra gente fazer, né? Pega o valor do custo e multiplica por 3 vezes ou por 2 vezes. O valor ficaria absurdo no meu caso aqui, né? Por exemplo, deu R$150 de custo, se eu fosse fazer 2 vezes, até ia dar um valor aproximado, mas igual ia ficar R$50 mais caro. Acho que ia ficar mais difícil a venda, porque R$250 já é um valor meio salgadinho, que R$300 é um valor já bem alto, né? Então já dificultaria um pouco a nossa venda. Agora, se eu fizesse por 3, como algumas artesãs orientam a gente a fazer, né? Vou confessar para vocês que no início era assim que eu fazia. Eu multiplicava isso aqui por 3, tá? Eu fazia isso. Eu pegava o valor do custo e fazia vezes 3. Dava R$450 aqui, o valor de venda dessa peça. Um valor totalmente absurdo, totalmente fora da realidade, né? É muito difícil conseguir vender uma peça dessa por quase R$500. Então, essa técnica de a gente multiplicar por 2, multiplicar por 3, nem sempre dá certo, tá? Na maioria das vezes, principalmente quando é peça grande, não dá certo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Essa é a técnica que eu uso, é o método que eu uso, muito particular meu aqui no ateliê. E tem dado super certo, assim. Se tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários e vou responder uma por uma todas as dúvidas de vocês, tá? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo para que mais e mais artesãs também possam estar aqui compartilhando com a gente. Muito obrigada por assistir até o final e até o próximo vídeo. Um beijão a todos!